Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pedindo para, como sempre, que ali nas notas vocês coloquem os nomes de vocês, a idade e o curso que vocês pretendem fazer, certo? O meu nome é Thales, para quem não se lembra. Na nossa aula de hoje vamos comentar um pouquinho a respeito do cálculo estequiométrico, tá? Então, se vocês quiserem pegar aí um lápis, um caderno, calculadora para irem acompanhando a aula, fiquem à vontade, tá? A gente vai abordar alguns aspectos teóricos na nossa aula de hoje, que também é muito importante. Também alguns exemplos com cálculos e no final algumas questões do Enem, certo? Então, iniciando a nossa aula, vou passar aqui o slide para vocês e a origem da palavra, certo? Estequiometria. Estequio significa quantidade. E a métrica, medida. Então, estequiometria é a medida das quantidades, certo? Mas que quantidades são essas, afinal de contas? De quê? Bom, antes da gente entrar nessa questão, é importante a gente lembrar algumas coisas básicas, certo? A tabela periódica, por exemplo. A tabela periódica, ela representa os átomos dos elementos químicos de forma isolada, né? Então, se vocês pegarem a tabela, vocês vão ver ali o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono, de oxigênio, de nitrogênio e assim por diante, né? Só que na natureza, a gente sabe que esses elementos eles não se encontram isolados dessa forma. Os elementos sempre estão ligados uns aos outros para adquirir a estabilidade eletrônica, a estabilidade química, a teoria do octeto, aquela função toda de ligações químicas, que provavelmente vocês já viram, certo? Só que esses elementos químicos, eles se ligam uns aos outros a fim de formar novas substâncias por meio de uma reação química, certo? Conforme eu deixei ali nos slides. E uma reação química sempre envolve, obrigatoriamente, sempre, reagentes e produtos, certo? Então, substâncias entram em contato entre si, vão reagir e formar produtos. Esperar abrir aqui o slide. Deu algum problema técnico aqui. Eu não sei, vocês conseguem ver o slide, pessoal? Para mim está branco, não sei se vocês enxergam. Tá, agora apareceu. Outro aspecto que a gente tem que considerar também quando a gente fala de cálculo químico, de estequiometria, são as leis ponderáveis. E é importante também vocês tomarem nota, e se vocês puderem, de alguns conceitos básicos, porque eu já vi questões de Enem, de vestibulares, PAV em geral, cobrarem, tá, esses aspectos teóricos também. Às vezes é pura teoria, às vezes ela vem dentro também de uma questão que vocês vão precisar executar algum cálculo, certo? A primeira lei ponderal é a lei da conservação de massa. Essa lei ela foi postulada pelo Lavoisier, provavelmente vocês já devem ter escutado falar dele nas aulas, lá por volta de 1775, por aí, quando ele estava estudando sobre a massa atômica dos elementos, certo? E essa lei ela vai nos dizer que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes será igual à massa dos produtos.
E aí disso vem aquela famosa frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Outra lei ponderal, também muito, muito importante, é a lei das proporções constantes ou definidas, tá? Se vocês virem, lei das proporções definidas ou constantes, é a mesma coisa. Em 1799, por aí, o Prost constatou que as substâncias elas reagem sempre em proporções fixas e constantes entre si, tá? Independente de como vai ocorrer essa reação. Elas sempre vão reagir em proporções definidas, fixas. Eu trago uma imagem de exemplo para vocês, tá? A primeira ali, ó, da lei da conservação das massas. A setinha, essa setinha aqui, ó, sempre vai indicar o sentido da reação, tá? Então, por exemplo, à esquerda de vocês, ali a gente tem os reagentes e à direita os produtos, tá? Então, aqui, ó, nós temos 2 átomos de carbono e 4 átomos de oxigênio, tá? Esses átomos aqui, eles vão reagir entre si e vão formar o gás carbônico, certo? Então, percebam que desse lado aqui dos reagentes, eu tenho 2 carbonos e 4 oxigênios. Lá nos produtos, da mesma maneira, eu vou continuar tendo os 2 carbonos e os 4 oxigênios, certo? Isso é o que diz a lei da conservação das massas. As massas se mantêm conservadas, tá? Tanto nos reagentes quanto nos produtos. E a lei das proporções definidas é semelhante, tá? Aqui, desse lado, eu tenho duas moléculas de H2O, tá? De água. Numa reação de decomposição da água, por exemplo, a água aqui ela vai se dividir em gás e gás oxigênio. Mas vocês reparem que aqui desse lado eu tenho 4 hidrogênios, aqui 4 hidrogênios, aqui 2 oxigênios, 2 oxigênios. Só que se eu colocar para reagir mais moléculas de água, sempre vai acontecer na mesma proporção essa reação. Tá? Olha aqui, ó, aqui nesse exemplo eu tenho 4 moléculas de água, que vai formar 4 mols de gás hidrogênio e 4 mols de gás oxigênio, certo? Então aqui, essa proporção seria constante, tá? Aqui eu tenho 2 para 1, aqui eu vou ter 4 para 2, e assim sucessivamente. Ou seja, as proporções se mantêm constante, mesmo mudando a quantidade dos reagentes, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 reagentes, e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, tá? Que também conversa com a lei de conservação das massas. E uma outra lei também muito importante é a lei das proporções múltiplas, tá? Postulada pelo Dalton. O Dalton vocês já devem ter escutado falar lá no modelo atômico de Dalton, tá? Foi o mesmo Dalton. Então, assim, ó, esse pesquisador ele definiu que quando duas substâncias simples reagem formando diferentes substâncias compostas, a razão entre as massas do segundo elemento para uma massa constante do primeiro sempre será de números inteiros e pequenos. O que isso quer dizer? Tá? Vamos exemplificar aqui para que vocês possam compreender melhor. Olha, reparem aqui os óxidos, tá? O que ele fala? Que quando duas substâncias simples reagem formando vários produtos, então quais são as substâncias simples envolvidas aqui? Tá? Inicialmente eu tinha o nitrogênio e o oxigênio. Num primeiro momento eles reagiram e formaram o N2O. Tá? Só que eles também podem formar o N2O2, eles podem formar o N2O3, o N2O4, N2O5. Tá? E aí o que ele diz ali também? Que se eu manter fixa a quantidade de átomos de um mesmo elemento, tá? E nesse caso aqui do exemplo é do nitrogênio, reparem que o nitrogênio sempre tem 2 átomos. Ó, tá? Se eu manter um fixo, o outro sempre vai crescer numa ordem de números inteiros e pequenos. Tá? Então, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Sempre é num número pequeno inteiro. Por que inteiro? Porque eu não posso ter 2,5 oxigênios, por exemplo. Eu não posso ter 3,7 oxigênios. Ou eu tenho 2 ou eu tenho 3. Eu não posso ter nada nesse meio termo. Tá? Por isso que ele fala
números inteiros e pequenos. Isso é a lei das proporções múltiplas, fechando, então, ali as leis bases das ponderais. Então, aqui, voltando, né? Uma reação química envolve uma equação química. A gente representa uma reação por uma equação. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, do gás hidrogênio, do gás oxigênio formando água, a gente, reparem ali que eu marquei os números em negritos, tá? Que são os coeficientes estequiométricos, que a gente vai falar logo em seguida. Bom, com essa reação, nós sabemos que duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio para formar duas moléculas de água. Isso é uma equação química, tá? Uma reação representada por uma equação. Bom, e para a gente efetuar, então, os cálculos estequiométricos, para a gente saber manipular essas equações, a gente tem que ter em mente 3 passos principais, tá? O primeiro passo é montar a equação química que o exercício vai nos fornecer. O segundo passo é balancear essa equação. E o que significa balancear, né? Para quem não se lembra, significa que a quantidade de reagentes deve ser a mesma dos produtos. Lembrem lá das leis ponderais, certo? Então, assim, o terceiro passo, então, vai ser montar a regra de 3. Tá? O cálculo estequiométrico a gente vai resolver matematicamente falando, sempre através da regra de 3, certo? E essa regra de 3 ela é composta por 2 linhas, sendo que na primeira colocamos os dados da reação, os dados que o exercício nos traz, e na outra aquilo que o enunciado pede, né? Então, assim, ó, e atente que todos os dados da regra de 3 devem estar na mesma unidade. Então, assim, se ele está dando uma informação em gramas, tá? E o exercício pede em quilos, eu tenho que fazer a transformação de gramas para quilos ou vice-versa. Tenho sempre que trabalhar na mesma unidade, tá? Isso implica da gente fazer alguma conversão antes da montagem dessa regra de 3. Mas são coisas que a gente vai vendo aqui nos exemplos. Bom, uma observação, tá, sobre o balanceamento. A nossa aula não é sobre balanceamento, mas, obviamente, é evidente que ela entra aqui no cálculo químico, tá? Então, só relembrando, algo que para a nossa aula já fica suficiente, a gente tem em mente hoje, é que existem várias maneiras de nós balancearmos uma equação química. Um dos métodos mais corriqueiros é o método das tentativas, né, de tentativa e erro. E a gente tem uma regrinha básica ali, eu coloquei um macete, que a gente pode seguir, né, no sentido assim, uma equação química, ela muitas vezes vai envolver vários elementos, mas por quais elementos que eu começo esse balanceamento? E ali eu tenho uma sequência, né, abreviada pela palavra macho, sendo que M são os metais, ou seja, a gente sempre vai balancear primeiro os metais, seguido pelos ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, muitas vezes, esse macete assim, é bem corriqueiro, já vi em vários lugares, né, porque abrevia tudo numa palavra já conhecida no nosso vocabulário, macho, sendo que cada palavra, cada letra, representa ali a sequência do balanceamento pelas tentativas, certo? Então, aqui, voltando, vamos lembrar o seguinte, né, alguns outros conceitos também muito importantes e que muitas vezes a gente pode apresentar alguma dificuldade, mas que é muito importante a gente ter em mente na hora de resolver os cálculos para não se confundir. Tá? São conceitos que a gente tem que ter bem estruturados a priori. O primeiro deles é a massa molar. O que é a massa molar? Vocês vão ouvir, vão ver muito, se deparar com esse termo no decorrer dos exercícios. A massa molar é a massa do átomo ou da molécula, tá? E esse valor ele está na tabela periódica. Se vocês olharem ali a tabela, vocês vão ver um valor, tá? Esse valor pode ser o número de prótons, ali, o número atômico, ou pode ser a massa. E vai depender da tabela que vocês tiverem, mas ela vai estar indicada na legenda, tá? O valor. Então, isso é algo tabelado, é algo que o exercício vai nos fornecer. E quando a gente fala em molécula, a gente fala numa substância que tem mais de um elemento, né? Mais de um elemento químico. Então, para a gente saber a massa molar da molécula, a gente vai fazer a somatória da massa molar dos átomos, e assim por diante.
Outro conceito também muito importante, que às vezes confunde um pouquinho, é a questão do mol. Tá? O mol é uma unidade de medida, que equivale a 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 unidades de coisas. Tá? A gente pode ter um mol de bananas, que seriam 6,02 vezes 10 a 23 bananas. A gente pode ter um mol de átomos, um mol de moléculas, que vai ser sempre expresso pela mesma unidade ali, tá? 6,02 vezes 10 a 23. Por exemplo, um exemplo bem corriqueiro assim, do nosso cotidiano é o quilo. Tá? A gente pode ter 1 quilo de arroz, a gente pode ter 1 quilo de feijão, pode ter 1 quilo de carne. O que é o quilo? É uma unidade que vai representar a quantidade de matéria, tá? A quantidade de coisas. E da mesma maneira é um mol. A gente pode ter um mol de banana, um mol de carros, um mol de cadernos, um mol de canetas. Claro que seria muita coisa, mas só a nível de exemplificação para vocês. Então tenham bem isso em mente, tá? Que o mol é uma unidade, assim como a dúzia, por exemplo. Uma dúzia de bananas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de carros, enfim, qualquer coisa. O mol é uma unidade que representa ali um universo de 6,02 vezes 10 a 23 coisas, unidades. Outra coisa muito importante também, outro conceito muito importante, é o volume na CNTP. O que é CNTP? São as condições normais de temperatura e pressão, tá? Conforme estabelecido pela lei de Avogadro. Vocês já devem ter também escutado esse termo, tá? E o que o Avogadro diz? Que todo gás, a pressão de 1 atm e a 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, ocupa o mesmo volume, independentemente do tipo de substância. Isso porque o tamanho das moléculas no estado gasoso é desprezível em relação à distância uma das outras. Tá? E o volume na CNTP também tem um valor fixo, tá? Que é de 22,4 litros por mol. Então, eu posso ter 22,4 litros por mol de gás hidrogênio, de gás oxigênio, enfim, de gás nitrogênio, de qualquer gás, certo? Bom, fazendo um resumo ali dessas relações, a gente tem que a massa molar equivale a 1 mol, que por sua vez equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, dependendo do caso, que também equivale a 22,4 litros, tá? Então, ali tem a imagem, um esqueminha que depois vai ficar disponível para vocês, tá? Caso vocês queiram consultar novamente. E essas relações são extremamente importantes. Lembra quando eu estava lá falando do passo a passo? Que para a regra de 3 a gente tem que ter em mente aquilo que o exercício nos fornece e aquilo que o exercício é. Então, assim, muitas vezes o exercício quer saber, pede para a gente calcular a massa molar. Muitas vezes ele vai querer o volume na CNTP. Às vezes ele vai querer a quantidade de mol. E assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter em mente que tudo isso daqui é a mesma coisa, tá? Só que em unidades diferentes, expressos de modo diferente. Bom, esse outro slide. Para mim não apareceu ainda. Aqui, ó. Dessa maneira, a gente pode estabelecer algumas relações de conversão, tá? Os valores dados pelo enunciado do exercício. E aí eu até coloquei ali entre parênteses, ó, que repare que as leis ponderais, elas são obedecidas, certo? Então, aqui, ó, desse lado eu tenho uma molécula, duas moléculas, né, de gás hidrogênio. Então, aqui eu tenho esse número 2 aqui, indica a molaridade, tá? Indica quantas moléculas tem aqui. O gás hidrogênio é uma molécula representada por H2. Isso significa que eu tenho duas moléculas de H2, tá? Mais uma molécula de gás oxigênio, representado por O2. E reparem que aqui, ó, se aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu vou ter 4 hidrogênios também. Se aqui eu tenho 2 oxigênios, né, O2, uma molécula de O2, aqui eu também tenho que ter. Então, aqui, ó, 2 que multiplica o oxigênio, que aqui está sozinho, também é 2. Então, as leis ponderais sempre são
estabelecidas. Só que eu posso representar essa equação química de outras maneiras, conforme a gente comentou ali nos slides anteriores. Por exemplo, a massa molar, o volume na CNTP e assim por diante, tá? Por exemplo, se eu fosse escrever essa equação colocando a massa molar dos elementos que estão envolvidos. Então, aqui, ó, eu tenho 4 gramas de gás hidrogênio, que está reagindo com 32 gramas de gás oxigênio, formando, então, 36 gramas de H2O, certo? Então, aqui, ó, por que aqui é 32? Como eu já expliquei anteriormente, é a massa molar, isso é algo que está tabelado. A massa molar do oxigênio é 16. Como aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, vão ser 32, né? 16 vezes 2, 32. Do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1, tá? Só que como aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu vou ter 4 gramas de hidrogênio. Como ele está reagindo aqui, e a mesma quantidade de produtos, de reagentes, eu tenho que ter do lado dos produtos, vocês viram que se manteve aqui. Lembram lá da lei das proporções da massa? Então, que a quantidade de massa dos reagentes deve ser igual aos produtos, vocês viram que isso aqui é obedecido, ó, 4 mais 32, 36. Eu posso representar também de outra maneira, que na verdade já é a maneira que está representado aqui, mas que eu coloquei por extenso, ó. 2 moléculas mais uma molécula vai formar 2 moléculas de água, né? 2 moles, também, que é outra maneira da gente representar. E também 2 volumes, tá? Na CNTP. E aqui eu coloquei o cálculo da massa molar, mas que eu já expliquei ali para vocês, tá? Então, acho que agora nós vamos para os exemplos, ó. Na equação, mantendo ali o exemplo anterior para que a gente possa ir mantendo um raciocínio lógico, ó. Na equação do exemplo, 2 moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio forma 2 moléculas de H2O, de água, as quantidades estequiométricas estão representadas em mol, mas devem ser descritas conforme as relações definimos segundo o enunciado. Tá? Então, vamos exemplificar aqui, vamos colocar, aplicar isso num exercício. Ó. Qual a quantidade de H2O eu consigo produzir com 92 gramas de O2, de gás oxigênio? Então, reparem, ó, o primeiro passo que a gente viu lá nos slides anteriores é montar a equação. Tá? Então, aqui a gente vai montar a equação, que no caso o exemplo aqui já deu. Tá? O segundo passo é balancear, que também estava balanceada já. Mas é bom já vocês irem percebendo isso, porque muitas vezes o exercício não vai dar a equação balanceada. Às vezes sim, às vezes não. Então, é muito importante vocês conferirem isso antes de realizarem a montagem da regra de 3. Porque, ó, se o exercício desse essa reação aqui, ela não está balanceada. Por quê? Aqui no lado dos reagentes, eu tenho dois átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, só que eu só tenho 1 de oxigênio. Está desbalanceado. O que eu tenho que fazer? Eu coloco 2 aqui na frente, que vai multiplicar tudo isso. Então, aqui eu vou manter os 2 de oxigênio, e aqui vai ficar desbalanceado. Então, eu coloco 2 aqui também, ó, como está já exemplificado aqui na linha de baixo. Tá? E aí, então, o terceiro passo é a gente montar a regra de 3 conforme enunciado. Ó, se 32 gramas de oxigênio produzem 36 gramas de água, 92 gramas de gás oxigênio produzirá quantas gramas de água? Então, reparem, ó, a questão pede o resultado em gramas. Logo, as informações da reação também devem estar em gramas. Lembra quando eu comentei lá sobre a questão da conversão de unidades? Isso é algo muito importante, tá? Que a gente já tem que fazer antes. Então, assim, ó, aqui eu coloco a equação, tá? E isso é a mesma coisa que representar eles com as suas respectivas massas molares, tá? Lembram ali daquele slide que eu fiz aquele diagrama ali, aquele diagramazinho de setas, representando o que cada coisa representa, né, nas suas equivalências? É a mesma coisa, ó. 2H2 é 4 gramas,
com O2 é 32 gramas. E aqui, 36 gramas. Então, a gente monta a regra de 3. Se eu sei que 32 gramas de oxigênio produzem 36 gramas de água, 92, se eu tiver 92 gramas de oxigênio, de gás oxigênio, quantas gramas de água eu vou ter? Tá? Vai ser produzido a partir dessa reação, considerando essas quantidades. Então, a gente multiplica em x, efetuamos a divisão e vamos ter que 90 gramas de gás oxigênio produzem 103,5 gramas de água. Né? Então, aqui, a regra de 3, eu até pulei a parte do cálculo, porque acredito que vocês já compreendem que 32 vezes x, 32x. Então, aqui depois eu vou ter esse valor multiplicado com esse, o 32 que estava multiplicando passa dividindo pelo outro lado, e o resultado dessa divisão vai ser 103,5 gramas de água. Tranquilo? Então, reparem que, nesse caso, a gente só teve que estabelecer a regra a relação da massa molar com os elementos envolvidos. Né? Porque aqui, por que eu tive que relacionar a massa molar? Porque o exercício está pedindo a quantidade em gramas, tá? E a massa molar já está em gramas. Então, faço essa relação e monto a regra de 3, para poder ter o exercício resolvido. Então, agora a gente vai entrar em alguns casos específicos, tá? Que os cálculos estequiométricos apresentam. Um deles é o rendimento, tá? E o que significa rendimento? Significa assim, ó, todos aqueles exemplos que a gente estava vendo agora, a gente imagina ele num mundo ideal, tá? Num cenário ideal, onde não vai ter erro de pesagem de substância, tá? Considerando uma série de fatores. Só que na vida real, muitas vezes isso não se aplica, né? Esse cenário real não se aplica ao mundo real. Então, a gente tem que fazer algumas considerações, que obviamente o exercício vai dar para vocês, tá? Olha só, 4 gramas de gás hidrogênio, 32 gramas de gás oxigênio, reagem formando 36 gramas de água, segundo a teoria, né? 100% de rendimento. Segundo a teoria, sempre a gente vai ter o 100% de rendimento, tá? Quando as substâncias reagirem entre si. Mas, na realidade, se essa reação formar 30 gramas de água, qual será o seu rendimento? Então, pegando aqueles valores de massa molar da tabela periódica e aquilo que a gente já viu, a gente tem que 4 gramas de gás hidrogênio mais 32 de oxigênio formam 36, mas isso é no cenário ideal. E se na vida real, sei lá, durante essa produção tiver algum erro de pesagem, tiver algum outro problema envolvido ali, né? Quanto que a gente vai ter disso daí? O exercício está dizendo que essa reação, na realidade, ela vai formar somente 30 gramas de água. Então, qual é o rendimento dessa reação química, né? Então, a gente tem uma fórmula aqui, ó, que o rendimento é a quantidade obtida, é a quantidade que a gente teve na realidade, divididos pela quantidade esperada, né? Ou a quantidade teórica, a quantidade que seria ideal segundo ali a tabela periódica, né, as massas molares. Então, aqui, ó, aplicando na fórmula, 30 gramas é a minha quantidade obtida, 36 gramas é a minha quantidade esperada. Então, aqui eu resolvo ali a continha e tenho o quê? 30 divididos por 36 é 0,83. Eu multiplico por 100%. Né, para eu saber a percentagem de rendimento. E eu vou ter que o rendimento dessa reação química ela vai ser de 83,33%. Tá? Uma dízima periódica, mas, resumidamente, vai ser isso. Tá? Então, esse é o nosso rendimento. E o exercício muitos exercícios pedem rendimento. Inclusive, eu trouxe um exemplo para vocês. A gente vai resolver mais no final da aula. Outro caso específico, tá? Não, aqui eu trouxe outro exemplo, tá? Agora já abandonando ali um pouquinho o exemplo da água, do gás oxigênio, do gás nitrogênio. Olha só, quantas gramas de NH3 serão produzidos na reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, considerando um rendimento de 70%. Reparem que aqui o exercício está nos dando a informação oposta, né? No exemplo anterior,
Eles perguntou qual seria o rendimento. E aqui ele já está nos dando o rendimento. Só que aí ele quer saber a massa, tá? Então, a gente mantém aquele passo a passo que a gente já vinha conversando sobre. Ó. O primeiro passo é montar a equação. Então, aqui ó, ele diz que eu tenho gás nitrogênio é N2, mais o gás hidrogênio, o H2, que vai formar o NH3. Tá? O segundo passo é balancear a equação. Novamente ali, ó, a quantidade de reagentes deve ser a mesma dos produtos. Então, aqui, ó, aqui eu já deixei ela resolvida. Mas vamos partir aqui desse pressuposto. Ó. Desse lado aqui dos reagentes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E no produto eu tenho 3. Né? Então, algo de errado não está certo. Eu preciso balancear. Então, aqui, ó, seguindo aquela regrinha lá que eu comentei com vocês, da palavra baixo, qual seria a sequência? M de metais, A de ametais. Bom, aqui eu não tenho metais nessa reação, mas eu tenho um ametal. Né? Então, o primeiro que eu vou balancear nesse caso vai ser o nitrogênio, que é o meu ametal da equação. Então, aqui, ó, se aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu tenho que ter 2 nitrogênios. Eu coloco 2, certo? Aqui embaixo eu já coloquei o 2. Depois eu vou resolver o hidrogênio. Né? Então, aqui, ó, 2N, já fechou 2N. Então, aqui, ó, 2V, isso vai dar 6 hidrogênios. Como eu já tinha o H2, qual é o número multiplicado por 2? Eu tenho que ter para dar 6. O 3, né? 10 vezes 2, 6, e a minha equação está balanceada. Tá? Então, agora eu vou para o passo 3 e concluir o meu problema montando a regra de 3. Então, novamente, eu vou esperar o slide abrir, que está lento hoje. Então, aqui, ó, o terceiro passo, montar a regra de 3. Tá? Ali eu tenho a reação já balanceada. Tá? Reparem que aqui eu já tenho a equação balanceada. Só que o exercício está me pedindo, ó, quantas gramas. Ele está pedindo para eu estabelecer uma relação com as gramas. Então, essa equação eu vou reescrever elas usando a massa molar desses entes participantes da equação, porque o exercício está me pedindo em gramas. Tá? Então, aqui, ó, o nitrogênio, ele pesa 14 gramas a unidade. Tá? Como aqui eu tenho 2, vai ser 28. Aqui o hidrogênio vocês já sabem, e aqui nos produtos eu vou ter isso daqui, tá? 34 gramas. Então eu posso fazer uma regra de 3 também para resolver, ao invés de usar a fórmula do rendimento. Tá? Eu coloquei assim, diferente, para que vocês também percebam que existem maneiras diferentes de resolver, tá? Dependendo do que o exercício nos traz, mas vocês podem resolver pela fórmula anterior. Tá? Mas o que isso significa? Se 34 gramas é 100% de rendimento, né, quantas gramas serão 70% de rendimento? Então, aqui, novamente, eu faço uma multiplicação em x, faço a divisão ali dos resultados e tenho que um rendimento de 70% equivale a 23,8 gramas. Então, reparem, pessoal, ali, ó, que se não tivesse nenhum problema de pesagem ou outros problemas que pode haver no processo de obtenção ali daquele produto, eu teria 34 gramas, tá? Esse é o esperado, é o tabelado, é o ideal. Só que essa reação, na prática, ela acontece com rendimento de 70%. E 70% de 34 é 23,8, tá? Basicamente isso. Vamos para o próximo exemplo dos casos especiais, ó, específicos. Agora sobre o excesso. Outra coisa também que aparece bastante nos exercícios. Ó, já sabemos que as equações químicas, quando balanceadas, representam reações que reagem em proporções fixas.
as leis ponderais. Caso isso esteja em desequilíbrio, teremos um reagente limitante e um reagente em excesso. Tá? Isso é básico. Sempre, num caso de excesso, eu vou ter um reagente limitante e um reagente em excesso, que eu vou denominar limitante ou em excesso. O que isso significa? Usando ainda o exemplo anterior. 28 gramas de gás nitrogênio mais 6 gramas de gás hidrogênio formam 34 gramas de NH3. Tá? Só que agora vamos assumir uma possibilidade. Se eu colocasse para reagir ali, 28 gramas de gás nitrogênio com 8 gramas de gás hidrogênio e não 6 gramas, tá? Isso continuaria me dando 34. Só que o que acontece aqui, O N2 seria o reagente limitante, pois está em falta para continuar reagindo com as 2 gramas excedentes de H2. Então, por sua vez, o H2 é o reagente em excesso. Tá? Por que não se forma mais? Lembra lá daquela lei ponderal que as reações químicas ocorrem em proporções constantes? Então, assim, esses 2 gramas aqui, excedentes, eles não vão reagir, porque com essas 2 gramas, eu fujo daquela proporção constante. Então, o que vai acontecer? Esse reagente aqui, ele vai ser o limitante, né? Porque ele impede desses outros 2 reagirem com ele, tá? E, por sua vez, esse daqui que está em quantidade maior vai ser o reagente em excesso, certo? Outro caso específico, tá? São as reações sucessivas. O que são reações sucessivas? São reações que ocorrem em várias etapas, tá? Só que elas podem ser simplificadas a uma reação global. E aí, para eu fazer essa simplificação, eu coloquei ali, cortamos os iguais, entre aspas, nos reagentes e nos produtos. Tá? Vamos um exemplo para ficar mais claro aqui. E o exercício que a gente vai fazer vai falar muito disso. Qual a massa de H2SO4, o ácido sulfúrico, produzido a partir de 10 kg de pirita? Tá? Pirita é FeSO2. Tá? Então, ali eu tenho uma equação, na verdade, várias, porque elas acontecem em várias etapas, as reações sucessivas. Primeiro aqui eu tenho a pirita reagindo com o oxigênio, com gás oxigênio, formando aqui o óxido de ferro 2, formando também o dióxido de enxofre. Aí depois eu tenho o dióxido de enxofre, que reage com oxigênio, formando esse outro ente, e assim por diante, tá? Reações sucessivas. Só que eu posso simplificar, cortando aqueles que aparecem iguais entre os reagentes e entre os produtos. Reparem que aqui nessa equação de cima, na parte dos produtos, eu tenho 8SO2. E nessa equação, eu também tenho 8SO2. Então, eu posso cortar. Tá? Eu nunca posso cortar assim, eles do mesmo lado. É sempre os reagentes com os produtos e vice-versa. Tá? Nessa mesma linha de equação, eu tenho 8SO3. E nessa de baixo, eu também tenho. Só que elas estão em lados opostos. Uma está nos reagentes e o outro nos produtos. Então, eu também posso cortá-los. Depois que eu cortar esses aqui, né, ou seja, eu cortei quatro moléculas, eu reescrevo a equação colocando aquilo que sobrou. Tá? Então, do lado aqui dos reagentes, sobrou a pirita, sobrou o oxigênio e sobrou a água. Tá? Reparem que aqui eu tenho 11 mols de gás oxigênio e aqui 4 mols. Tá? Somando dá 15. Por quê? Porque eu tenho que reescrever tudo que sobrou. E aí os iguais eu posso somar. Do lado dos produtos, da mesma maneira. Aqui me sobrou o óxido de ferro 2 e aqui me sobrou o ácido sulfúrico. Então, eu vou reescrever, certo? Ainda dentro desse exemplo, porque ele perguntou a massa de ácido sulfúrico produzido a partir de 10 kg de pirita. Tá? Então, aqui eu tenho a minha equação final, certo? Vou precisar usar todas essas informações? Não tem necessidade, porque o exercício ele pede a massa de ácido sulfúrico produzida a partir da pirita. Então, o que está envolvido aqui? O ácido sulfúrico e a pirita. Então, vamos colocar só o ácido sulfúrico e a pirita.
4FS2 e o H2SO4. Ó. Reparem que toda essa parte aqui eu desprezei, eu ignorei porque não é o que o exercício quer. Tá? Como ele está pedindo a massa, novamente eu tenho que fazer uma relação com gramas, né, com a massa molar. Então aqui ó, eu tenho 4 mol de pirita e 8 mol de ácido sulfúrico. Então eu vou reescrever eles colocando a massa molar. Tá? Então aqui ó, a massa molar da pirita, de uma molécula de pirita, é 120 gramas. E a massa molar de uma molécula de ácido sulfúrico é 98 gramas. Por que aqui eu estou multiplicando por 8? Porque eu tenho 8 moléculas. Por que aqui eu multiplico por 4? Porque eu tenho 4 moléculas, certo? Então, assim, ó, qual é a massa produzida a partir de 10 quilos? Eu estabeleço aqui a regra de 3, tá? Multiplico em x e tenho o resultado. Então, que é 16,3 quilos. Reparem que a gente estava trabalhando em gramas anteriormente, né? Sempre em gramas. Aqui eu estou trabalhando em quilos, porque quilos está dos dois lados da proporcionalidade. Então, eu posso manter ele em quilogramas, certo? Então, assim, ó, eu posso produzir 16,3 quilos de ácido sulfúrico com 10 quilos de pirita. É isso que o exercício quis saber, tá? E que a gente chegou a partir daquela ação global. E fazendo as demais questões que o exercício pediu, tá? Agora nós vamos para os exercícios para a gente encerrar, certo? Vamos a essa questão aqui, ó. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 na 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Tá? Então, vamos aqui colocar as informações que o exercício pediu, tá? Que o exercício dá, na verdade. 500 miligramas equivale a 0,5 gramas, certo? Só que o exercício nos disse que a quantidade indicada para o consumo diário para o brasileiro é o dobro disso. O dobro de 500 miligramas é 1.000 miligramas, ou seja, 1 grama é a quantidade recomendada de cálcio por dia. O exercício também me dá que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que 40 gramas de cálcio equivale a 1 mol, tá? Que, por sua vez, equivale a 6 vezes 10 na 23 átomos de cálcio. Então, em 40 gramas de cálcio, se eu ali for na balança e medir ali 40 gramas de cálcio, eu sei que naquelas 40 gramas eu tenho 6 vezes 10 na 23 átomos, tá? Lembram daquelas relações que a gente viu lá no início da aula? É isso aí, ela se mantém, tá? E 6, vezes 10 na 23 átomos também equivale a 1 mol, tá? Que também equivaleria a 22,4 litros por mol, se a gente fosse usar o volume na CNTP, tá? Só que o que o exercício pede, ó? Ele pede qual quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades. A gente já sabe que a quantidade recomendada é 1 grama, tá? E, então, se a gente sabe que em 40 gramas eu tenho 6 vezes 10 na 23 átomos, quantos átomos eu vou ter em 1 grama? Não é? A regra de 3 está montada. Reparem que, nesse caso, a gente partiu direto para o terceiro passo, né? Que o primeiro passo seria montar a equação, o segundo passo seria balancear a equação. Né? Só que nesse exercício, ele não deu equação nenhuma. Ele só jogou as informações. Né? E a partir dessas informações, a gente já teve condições de partir direto para a montagem da regra de 3. Então, novamente aqui, ó, 40 vezes x, 40x, é igual a 6 vezes 10 na 23 átomos. Então, 40 estava multiplicando, passa dividindo, eu tenho que
1 grama de cálcio tem 1,5 vezes 10 na 22 átomos. Isso significa que a nossa resposta certa é a letra, ali é a letra B, tá? 1,5 vezes 10 na 22. A resposta é a letra B. Vamos para o nosso próximo exemplo. Certo? Aqui, ó. Essa é um pouquinho mais extensa e vai envolver alguns outros conhecimentos, tá? Então, eu peço para vocês que, novamente, vocês vão anotando e vão acompanhando o raciocínio, tá? Porque essa daqui, ela envolve uma pequena complexidade, vamos dizer assim, mas a gente vai resolver e vai chegar na solução. Ó, vamos acompanhar aqui, ó. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e, consequentemente, a formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Bom, essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas, ou seja, o produto da equação 2 é isso daqui, ó, que ele chamou de gesso, tá? Que é o sulfato de cálcio. Bom, as massas molares de carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a esses valores aqui, tá? Que são os valores da tabela periódica, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% do processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Então, pessoal, assim, ó, analisem o seguinte. A gente sabe, né, a gente já se deparou, é algo que está bem explícito no exercício, que ele envolve reações sucessivas, tá? Esse caso de cálculo estequiométrico envolve reações sucessivas. Ele também envolve rendimento, tá? Porque lá, como resposta, ele pede que a gente dê um rendimento de 90% do processo. E de que processo é esse? Ele quer a massa do gesso, então foquem nisso, tá? Esse exercício tem muitas coisas, então foquem no seguinte. Ele quer a massa do gesso obtida por mol de gás retido. Então, massa do gesso e gás retido. Massa do gesso e gás retido. Vamos focar nisso. O gesso a gente já sabe qual é, tá? Mas qual é o gás retido? Reparem que aqui, ó, esse primeiro processo que o exercício traz é o processo de dessulfurização, tá? Que é tu tirar o dióxido de enxofre para que ele não seja emitido na atmosfera e, consequentemente, não polua, né? Formando depois a chuva ácida, que até foi algo que nós comentamos na nossa aula passada, né? Sobre funções inorgânicas, ácidos, chuva ácida. Então, assim, nesse processo, o que acontece ali? Ó? Eu tenho carbonato de cálcio, tá? Que reage com o dióxido de enxofre. E essa reação vai formar o sulfito de cálcio, mais o gás carbônico, tá? E por que o dióxido de enxofre é o gás retido? Porque o dióxido de enxofre, ele é incorporado no carbonato de cálcio. E aí, quando ele é incorporado no carbonato de cálcio, ele forma isso daqui, ó. Ele forma o sulfito de cálcio, mais o gás carbônico, que aí o gás carbônico vai ser liberado, tá? Por isso que ele é retido. Esse é o processo ali que o gás pode ser lavado, a dessulfurização. Ele vai incorporar o enxofre ali na outra substância para que ele não seja liberado na forma de gás, tá? Então, esse é o nosso gás retido. Bom, vamos aqui para o nosso passo a passo. Bom, o primeiro passo a gente sabe que é montar a equação, certo? Então, aqui eu só joguei aqui os mesmos dados que o exercício nos colocou, tá?
E aqui eu marquei em negrito aquilo que eu tinha comentado com vocês, o gás retido e o gesso, tá? O sulfato de cálcio. Então, o segundo passo é balancear a equação. Mas vamos focar em algo aqui primeiro. Ó. Se vocês repararem, a primeira equação, tá? Isso aqui é uma reação sucessiva, então a primeira equação ela já está balanceada. Se a gente for contar a quantidade de cálcio aqui dos reagentes com dos produtos, a gente vai ver que é a mesma. Se a gente contar do carbono, aqui vai ser a mesma que aqui, e assim por diante. A mesma coisa na equação 2, tá? Aqui a mesma quantidade de cálcio existente aqui nos reagentes também tem nos produtos. Ou seja, a equação está balanceada nessas duas situações. Só que lembram que as reações sucessivas elas envolvem a gente chegar a uma reação global, né, que é uma forma de simplificar essa reação toda que está acontecendo em várias etapas. Só que para que eu possa efetivamente chegar na minha equação global de maneira correta, eu também tenho que balancear essas equações entre si, certo? Então, assim, o que isso significa? Se a gente reparar aqui, ó, aqui eu tenho 2 cálcios, né? Na verdade, esse 2 está multiplicando toda essa substância aqui. Tá? E aqui eu não tenho isso. Repararam? Aqui eu só tenho 1. Né? Quando ele não tem nenhum número na frente, ele significa que é 1. Tá? Então eu preciso balancear essas duas equações. Por quê? Se vocês repararem, quem está fazendo a interconexão entre a primeira equação e essa aqui, a segunda equação, é o sulfito de cálcio. Por quê? Ó, o enxofre, o dióxido de enxofre, ele é incorporado nessa substância. E aí, essa reação química forma essa outra, né, que é o sulfito de cálcio. E aí, o sulfito de cálcio vai reagir com o gás oxigênio para formar, então, o gesso, certo? Então, assim, eles não estão numa relação direta. Lembram lá, ó, vamos focar no gás retido e no gesso, então, gás retido e gesso, mas eles não estão numa relação direta, elas aparecem, a produção deles aparece em equações diferentes. Então, a gente precisa balancear, tá? Todas elas entre si. Então, voltando aqui, ó, se aqui eu tenho 2 cálcios, aqui eu também tenho que ter 2 cálcios. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ó, tá? Que até eu já coloquei aqui embaixo, tá? Que o segundo passo é balancear a equação. Só que quando eu coloco o 2 aqui, eu também multiplico toda essa molécula. E aí, se eu não fizer o ajuste nesses outros aqui, eu vou ter a equação desbalanceada novamente. Então, eu preciso balancear. Lembram lá da regra do balanceamento pelo método das tentativas, que é o macho? Então, o primeiro, M, metal. Então, o cálcio é o metal. Eu, né, coincidentemente, comecei por ele. Qual é o outro que eu vou balancear depois? Macho, M metais, A metais. Então, qual é o nosso A metal aqui? É o S, o enxofre. Depois do A metal, né, o carbono. Depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Fazendo essa etapa, eu chego nesse balanceamento aqui, ó, tá? Então, o que mudou foi que o coeficiente 2 foi acrescentado na frente de todos eles, mas fazendo esse passo a passo do balanceamento pelo método das tentativas, tá? Seguindo essa ordem de balanceamento. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, se vocês contarem, vocês vão ver que ela está balanceada. Bom, quando ela está balanceada, eu posso cortar, como eu comentei no slide lá anterior, quando a gente estava falando das reações sucessivas. Eu posso cortar os iguais, os que aparecem aqui com o que aparece aqui, né? Reagentes e produtos. Quais que aparecem iguais aqui? Eu tenho o sulfito de cálcio desse lado dos reagentes e tenho o sulfito de cálcio desse lado nos produtos. Então, eu posso cortar, ó, eu corto aqui. E aí eu reescrevo aquilo que sobrou, tá? E aí aquilo que sobrou é o que está representado aqui, ó. E novamente, eu deixei em negrito aquilo que o exercício quer saber, tá?
que é a massa de gesso produzido por mol de dióxido de enxofre. Tá? Aqui eu coloquei a equação global. Então, o que a gente chegou na conclusão? Lembra lá que no a gente não usou todas aquelas informações? A gente só usou a pirita e o ácido sulfúrico, da mesma maneira, que a gente só vai usar o gás retido e o gesso, tá? Que é o sulfato de cálcio. Então, aqui, ó, eu tenho que 2 mol de dióxido de enxofre produz 2 mol de sulfato de cálcio, 2 mol de gesso. Qual é a proporção? 2 mol produz 2 mol. Simplificando, eu tenho que 1 mol produz 1 mol. E por que eu coloquei 1? Por que eu simplifiquei aqui? Lembram que lá o exercício diz que ele quer saber a massa do gesso por mol? Então, por mol é a cada 1 mol. Né? Então, eu tenho que fazer tenho que me ater a esses detalhes. Tá? Então, aqui o passo final. Aqui, ó. Considerando, reescrevi conforme diz no exercício, tá, pessoal? Ó, conforme o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próximo de. Então, aqui eu reescrevi aquilo que estava no slide anterior. 2 mol produz 2 mol. Isso significa que 1 mol produz 1 mol. Então, aqui, ó, o exercício também deu que o carbono, oxigênio, enxofre e cálcio, ele deu a massa molar de cada um. Tá? Porque se aqui, ó, por mol, qual é a massa de gesso produzido por mol de gás retido? Então, eu sei que por mol de gás retido é produzido 1 mol de gesso. E como que eu sei a massa do gesso? Ele quer saber a massa, né? Então, eu vou fazer uma relação, estabelecer uma relação com a massa molar. E aqui o exercício está me dando as massas molares, tá? Aqui, ó, do gesso, que é o sulfato de cálcio, perdão. O cálcio pesa 40 gramas por mol, o enxofre 32 gramas por mol e o oxigênio 14 gramas por mol. Eu vou multiplicar ele pela atomicidade, né? Aqui na molécula de gesso eu tenho 4 átomos de oxigênio, então eu multiplico por 4. Eu tenho 1 átomo de enxofre, multiplico por 1, e aqui 1 átomo de cálcio, multiplico por 1. Então a massa molar do gesso é 136 gramas por mol. Mas lembrem que essas 136 gramas por mol é no nosso caso ideal, sem erros no percurso. Ele está me perguntando o rendimento, ele quer saber 90% disso daqui, tá? Um rendimento de 90%. Então, agora eu já sei que 136 gramas é o meu 100%, porque eu usei esses valores da tabela, tá? É sempre a minha condição ideal. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó, o terceiro passo, então, é finalmente montar a regra de 3, ó, considerando o rendimento de 90%. Eu posso usar a fórmula do rendimento, ou eu posso fazer simplesmente uma regra de 3 entre a percentagem, tá? Vamos fazer das duas maneiras. O R, o rendimento, é igual ao valor obtido, divididos pelo valor esperado, tá? Então, aqui, ó, o R eu já tenho, o exercício me deu, que é 90%, 0,9. É igual a X, né, que é o valor finalmente obtido desse rendimento de 90%, e o valor esperado, né, o valor que eu espero é 186 graus, que é o meu valor ideal. Fazendo aqui essa divisão, essa multiplicação em X, eu tenho que a resposta é 122,4 gramas por mol. Mas eu posso fazer também daquela outra maneira que eu expliquei. Ó. Se 136 gramas por mol é tudo que eu tenho, é 100%, né, é o meu cenário ideal, quantas gramas por mol eu vou ter em 90%, que é o meu rendimento efetivo, né? Então, aqui eu vou ter que 122,4 gramas por mol, tá? Então, são duas maneiras da gente fazer, mas que se chega ao mesmo resultado, certo? Então, aqui, ó, a resposta é a mais próxima de 122, tá? É 122,4, mas o exercício ele pediu um valor aproximado. O valor aproximado, 122, tá? Reparem que se eu não tivesse feito aquele balanceamento entre essas duas equações, aqui eu teria apenas 1 mol de dióxido de enxofre, que iria, então, formar
2 de gesso, e aí a minha conta toda estaria errada. Então, percebam a importância de que, no caso de reações sucessivas, essa linha tem que estar balanceada, essa linha tem que estar balanceada também, mas as duas têm que estarem entre si. Se eu não tivesse feito isso, eu teria errado o exercício, né? Porque aí lá no final o valor ia ser diferente. Tá, pessoal? Então, basicamente, a nossa aula de hoje tratou sobre isso. Agradeço a atenção de todos. Depois a aula vai ficar disponível no YouTube e aí vocês podem conferir de uma maneira mais detalhada. Mas os exercícios, eles sempre vão ficar em torno disso, daqueles casos especiais, de vocês focarem a atenção no passo a passo e também naquelas relações, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, lembrando que mol é uma unidade de medida, de quantificação, assim como quilo, né? Também ali o volume da CNTP, tem muitos exercícios que pedem, e até se vocês fizerem uma pesquisa rápida assim na internet, vocês vão ver vários exercícios desses tipos, tá? Esse mais complexo, como eu falei lá no começo, no sentido de que a gente tinha que observar o balanceamento entre as equações, tá? Porque se não fosse aquilo ali, a gente era só seguir o passo a passo normal e que estava pronto, tá? Então se atentem a esses detalhes, certo, pessoal? Novamente eu agradeço a todos e desejo a vocês um final de dia tranquilo e que vocês possam aí estudar e continuar nas próximas, certo? Beijão, um abraço a todos.